Zacarias 4, versículo de número 10, diz o seguinte: não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Vamos dizer comigo? Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Nós temos um hábito, queridos, de olhar e dizer: pequeno, é pequeno, somos poucos, somos simples. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado. Olha aí, já que você não pode encostar nela, já que você não pode, com essa tal dessa, né, que diz que não se pode tocar. Eu vim num avião agora lotado, uma pessoa ao lado da outra. As cadeiras do avião diminuíram, graças a Deus que eu emagreci, que as cadeiras do avião diminuíram. Aí quando vai sair do avião eles falam assim: de acordo com a Anvisa, que é o órgão de saúde brasileiro, vocês têm que manter o distanciamento social. Eu falei: mas o cara estava colado em mim agora há pouco, comendo com a boca aberta, e agora eu tenho que manter o isolamento social. Então nós temos a mania de achar que somos pequenos. Eu venho para Portugal, queridos, com uma missão. Eu venho com uma missão dada por Deus. A gente idealiza algumas coisas, a gente pensa algumas coisas, mas essa palavra veio para mim agora, durante a adoração. E é um recado para você, querido. Não desprezem o pequeno começo. Não despreze o pequeno começo. Nós temos mania de desprezar as coisas pequenas. Mas o Senhor tem prazer nos começos. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Era para eu estar aqui quarta-feira. Quarta-feira. Aliás, quinta-feira pela manhã. Era para chegar em São Paulo, aqui em Lisboa, quinta-feira pela manhã. Fui para o aeroporto na quarta-feira, conforme programado. Andamos 130 quilômetros para chegar no aeroporto. E chegando no aeroporto, documentação na mão. Quando foi para embarcar, fazer o check-in, o atendente viu meu exame do Covid e disse: está vencido. O exame do Covid que eu tinha feito sábado passado, porque domingo o laboratório não abre, obrigatoriamente eu tinha que fazer no domingo. No sábado, aliás. Está vencido. O senhor não vai embarcar. Eu falei: mas ninguém faz exame nesse domingo. Se vira. O exame está vencido, o senhor não embarca. Voltei para casa, muito chateado, zangado até. Gastos, perda de tempo, cansaço. E não embarquei. Só foi a mensagem: Pastor Viegas, não embarquei. Embarco sexta-feira. E o diabo: você não vai. Você não vai embarcar. Você não vai embarcar. Quando ele me convidou, final do mês de julho, fiz todos os trâmites para saber se eu poderia fazer essa viagem ou não. E então, tudo certo, comprei a passagem. E depois eu fui informado que eu não poderia fazer essa viagem. Eu não viria para Portugal. Vieram 2 emissários de Satanás oficiais, emissários oficiais do governo português, dizendo que eu não faria essa viagem. Não faria essa viagem, não havia maneira. E Deus me disse: você vai fazer essa viagem. Você vai, eu vou te levar. E tudo era contrário. Só que aí eu comecei a ver a mão de Deus operando. Foram 2 meses seguidos de milagres. 2 meses seguidos de milagres, um sobre o outro. Um sobre o outro. E o diabo tentou diversas vezes fazer com que
não acontecesse. Na quinta-feira, não foi o diabo. Na quarta-feira, perdão, não foi o diabo. Foi o Espírito de Deus que não deixou eu embarcar. Eu voltei para casa, comecei a orar, comecei a clamar a Deus. O que aconteceu, Senhor? Eu não ia embarcar. E o Senhor falou para mim, fui eu que não te deixei embarcar. Ainda falta algo. Ainda falta algumas coisas. Eu comecei a orar, fiquei várias horas orando, várias horas clamando ao Senhor. E Deus me deu uma profecia para Portugal. E é uma profecia muito séria, queridos. Deus me deu uma profecia para a igreja de Portugal, não é para a nação, é para a igreja de Portugal. Não é a igreja esta local, é a igreja do Senhor Jesus Cristo em Portugal. Quando o pastor Viegas me falou do Chuva Seródia, ele leu 2 textos que eu gostaria que você lesse, os 2 textos que Deus te deu acerca desse evento. Foram 2 textos que Deus deu. Eu gostaria que ele lesse, porque foi a ele que foi dado como visão para este tempo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu não sei como, mas essa palavra Deus vai levar para os 4 cantos de Portugal. Amém. Mas pastor, como? Não pergunta para mim, pergunta para ele. Amém. Ele vai levar aos 4 cantos de Portugal. Amém. Começa por esses 2 trechos da palavra de Deus. Leia, por favor. Isaías 43, 19. Eu vou dar tempo para eles poderem pôr ali no ecrã. Isaías capítulo 43, versículo 19, diz assim: Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esta foi a primeira passagem. Lê mais uma vez, por favor. Leio. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Segundo texto. O segundo texto é Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Apocalipse 21, versículo 5, e diz assim: E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Mais uma vez. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém? Queridos, eu estou aqui em temor, tremor diante de Deus. Porque eu sei o preço que foi para chegar aqui. Vocês não fazem ideia. Vocês chegaram aqui, vocês estão aqui próximos. Né? O pastor Saul veio de Luxemburgo, que é ali, coladinho, né? Vizinho. Só porque é aqui na Europa, não teve que atravessar o oceano, né? Ali coladinho. Metade do caminho que eu percorri, 3.000, né? 2.500 quilômetros. Praticamente 1/3 do caminho que eu percorri. Sim. Deixa pra lá. Deixa pra lá. E Deus nos trouxe até aqui. Eu queria que você olhasse mais uma vez para a pessoa que está do seu lado. Aqui tem idosos, aqui tem jovens,
que tem meia idade. E aí muitos dizem assim, o que nós podemos fazer? Alguns dizem assim, eu estou no fim da vida, o que eu posso fazer? Sara, com quantos anos teve um filho? Filhos espirituais têm dado para ser produzidos? E o recado que Deus me deu para Portugal, para a igreja de Portugal, é este. Até quando? Até quando, ó igreja de Portugal? Até quando vos suportareis? Deixastes a idolatria? Por que então idolatras homens? Por que desonrastes o casamento, o leito sem mácula? Sacerdotes adúlteros, ministros pecaminosos, diluindo a graça em dissolução, corrompendo famílias, desonrando os sagrados laços do matrimônio. Até quando vos suportareis? Onde está a minha glória? Porque a roubam. Dou glória a homens? Desde quando? Desonrastes o solteiro, desonrastes as viúvas, profanaram os pobres, vilipendiaram a inocência. Eis que vos envio um profeta que saiu do vosso meio para vos lembrar onde todos caíram sem exceção. Desonraram o meu altar, profanaram as minhas ofertas, destruíram a minha visão. O meu fogo foi apagado e acenderam no lugar tochas falsas, fogo estranho. Encheram o meu altar de cinza, levantando um pó que se impregna no pescoço e lavam de qualquer maneira sem tirar a sujeira e dizem, vá, estás limpo. Quem limpou? Tu? Ó nécios e tardios de entendimento, saísses de um jugo e te pusesses em outros piores. Até quando vos sofrereis? Até quando vos suportareis? Estou vindo para derrubar, destruir todos os altares que foram construídos sem o meu consentimento. Todos os altares profanados. A palavra que sair da minha boca não voltará vazia, sem antes destruir toda a profanação que incita o meu povo a se afastar de mim e afugenta todos aqueles que querem se juntar. Muitos são os feridos precisando de cura. Muitos são os sacerdotes destruídos que precisam de restauração. Muitos são os ministros profanados em sua pureza que precisam ser reconciliados. E vocês que profanaram o meu santuário, trazendo ofertas sobre o altar falsificadas, vocês que buscaram unção estranha, arrependam-se. Estou dando um tempo para arrependimento, para a destruição dos que edificaram sem mim. Estou dando um tempo para se desfazerem livremente de tudo, porque no tempo que determinei, virei para destruir todos os altares de bronze, ferro, barro, edificados sem mim. O reino dos homens será despedaçado. O reino dos homens será pó quando eu acabar. Tudo do reino dos homens será desfeito para a edificação do reino dos céus. E então um avivamento poderoso irromperá. Não creiam em avivamentos, sem antes que toda a apostasia seja destruída, sem que as heresias que povoam todos os altares sejam desfeitas. Eu estou dando os meus avisos. Servos, arrependam-se. A minha graça basta. Edifiquem barragens para conter a abundante chuva que virá, porque depois desses dias haverá abundante seca como nunca houve. Uma gota dessa água será escassa, mas todos os que tiverem acesso a essa barragem
serão refrescados e não terão sede. Preparem a noiva para a chegada do noivo. Preparem a igreja para a chegada do seu Senhor. Dias virão em que haverá grande seca, destruição, desolação. Somente na igreja do Senhor Jesus Cristo haverá vida, alegria, água viva. Eu não sei como, mas essa palavra vai ser replicada. Porque é a palavra que vem de Deus. Não é uma profecia como nós estamos acostumados. Mas é uma palavra que veio do Senhor. E Deus vai começar a sacudir Portugal. Deus vai começar a sacudir Portugal. De uma maneira como nunca se viu. Aquilo que nós vimos no passado, muitos de nós vimos no passado, e que virou cinza, não será nada comparado com aquilo que virá. Por isso é que é tempo de novos começos. Não desprezem os novos começos. Não desprezem os novos começos. Não desprezem os novos começos. Pastor, o que eu sou? Não sou nada. Você é tudo. Você é motivo desse recomeço. Por que essa palavra veio para cá? Porque você é motivo deste recomeço. Jovens, acordem. Vocês são motivos deste recomeço. Arregassem as mangas. Deixem de apatia. Deixem de medo. Deixem de timidez. Terceira idade, idosos, velhos, como chamem. Vocês não estão velhos, vocês não estão gastos. Vocês têm sabedoria. Vocês têm sabedoria. E o mundo precisa dessa sabedoria. Os casamentos precisam dessa sabedoria. Queridos, a palavra que eu tenho, eu vou repetir essa profecia amanhã. Ela está gravada. E eu disse que ela vai por os 4 cantos de Portugal. E alguém diz, o que ele pensa que é? Eu não penso nada. Eu já deixei de pensar que sou alguma coisa há muitos anos atrás. Eu não penso que sou nada. E quem me conhece sabe que eu penso que eu não sou nada. Muito pelo contrário. Deus sabe o temor que eu estou aqui. Deus sabe o temor que eu vim dentro desse avião. São 18 anos, vamos fazer agora em dezembro, que eu saí de Portugal. Todas as tentativas de voltar a esta nação, por amor, que eu amo Portugal, Deus não permitiu. Deus não permitiu. Foram muitas tentativas, Deus não permitiu. Deus não permitiu. Agora é o momento que Deus estabeleceu. O momento em que todas as probabilidades humanas jogavam contra. O momento em que a engenharia financeira jogava contra. O momento em que todos os fatores humanos foram contra. Não se esqueça que nós passamos por 6 meses de confinamento. Eu acompanhei Portugal e vi aqui a lambança que fizeram aqui, a semelhança que fizeram no Brasil e por aí afora. Porque foi uma coisa... O que foi isso? Alguém sabe explicar o que foi isso? Alguém sabe explicar o começo, meio e fim do que é isso? Nós estamos usando uma coisa na cara, isso serve para quê? Isso serve para quê? Ah, serve para passar o vírus. Álcool em gel, 70, mata o vírus.
sabão mata vírus. Então, se a gente tomar o sabão, mata o vírus? Se tomar o álcool em gel 70, mata o vírus? Não, mata a gente. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe absolutamente nada. E o que é certo é que se pensou assim, é os fins dos tempos. Jesus está voltando. Passou 6 meses, Jesus não voltou. Mas Jesus está voltando? Tá. Jesus está voltando. Ah, vai ter mudanças. Vai haver mudanças. Houve mudanças? As pessoas estão vivendo da mesma maneira. A mesma maneira egoísta estão vivendo. Os mesmos atos egoístas de sempre. O irmão acabou de falar aqui de nós darmos o nosso tempo. A quem? Aos idosos, aos que precisam, aos doentes. Alguém se lembrou deles? Os idosos estão sendo abandonados. Portugal virou campeão de abandono de idoso. Como que um país que tem tantos idosos pode abandonar os seus idosos? É o que se fala nas notícias. Eu não creio em notícias. Porque se a gente acreditar em notícia, o Brasil não existe. O Brasil foi explodido há alguns meses atrás. Não tem mais brasileiro, morreram todos. A Rede Globo matou todos os brasileiros de Covid. Sobrou mais ninguém, pela proporção deles, já todos os brasileiros estavam mortos. A SIC e etc. também já mataram todos os portugueses. Não sobrou ninguém. E o que Deus diz acerca de tudo isso? Nós estamos passando por um período em que a nossa consciência precisa ser despertada. A nossa consciência precisa ser despertada. E despertada pelo quê? Pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, o nosso bom e velho e verdadeiro apóstolo Paulo, verdadeiro apóstolo Paulo, ele estava admirado, ele estava tão admirado, que a igreja tão rapidamente tinha se desviado do Evangelho. Olha quantos anos isso. O apóstolo Paulo estava admirado, e nós podemos abrir a Bíblia em Gálatas 3, no versículo de 1 a 4, e ele estava admirado como é que a igreja passou tão rapidamente do verdadeiro evangelho para o falso, tinha se desviado do evangelho. E da mesma maneira, a igreja moderna também se desviou muito rapidamente do verdadeiro evangelho. Muito rapidamente tem se desviado do evangelho. E aquilo que eu vou falar hoje é um alerta para a igreja. Eu não vim aqui para dar gritos, para dar isso, que nós vamos. Não vim para aqui para dizer que vocês vão enriquecer, porque vocês não vão. Vocês não vão enriquecer. A palavra que Deus deu diz que nós vamos ter um tempo agora que é para nós construirmos barragens para conter a chuva que Deus vai dar. Deus vai dar uma chuva serôdia. Deus vai dar essa chuva e nós vamos precisar fazer barragens para conter essa água, porque virá um tempo de seca como nunca houve. E só quem tiver acesso a essa água vai ter vida. Só quem tiver acesso a essa água é que vai ter vida, vida abundante de Deus. João 10,10 diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida excessivamente abundante, que é a mesma vida de João 3,16. Queridos, presta atenção. Vamos ter que construir barragens nos próximos dias, porque Deus vai dar uma abundante chuva. Esse tema, chuva seródia, não é refrão. Se você acreditar que é refrão, o que está fazendo aqui? Se acreditar que é só uma máxima, o que está fazendo aqui? Para que eu vim do Brasil para cá para dar show? Para fazer espetáculo? Eu não vim para cá para isso, custa muito caro, queridos. Não é época de fazer turismo. Não é época de fazer turismo. E para ser sincero, meus irmãos, eu não estou mais para fazer turismo. Há muitos anos que eu não estou para fazer turismo, eu não tenho tempo para fazer turismo. Custa muito caro fazer turismo, e o reino de Deus custa mais caro ainda, e o dinheiro está sendo desviado pelos ladrões. Está sendo desviado pelos ladrões do reino.
que estão construindo o reino dos homens ao invés do reino dos céus. Eles estão roubando, expropriando o dinheiro do povo de Deus, enriquecendo a si próprio, enchendo o bucho, enquanto que o povo de Deus está passando necessidade. O povo de Deus passa fome, o povo de Deus está doente, o povo de Deus está ferido espiritualmente, precisando de cura. Não há cura para a ferida do meu povo, não há bálsamo em Gileade. Será que não há cura para a ferida do meu povo? Coloca aí, querido, Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, do versículo 1 até o 4. Pastor Viegas, por favor, lê para mim. Me ajuda aí. Glória a Deus. Gálatas 3, versículo 1 diz: ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Vocês que são mais idosos, que são mais vividos, vocês pegaram uma fase de Portugal terrível, não foi? Lá atrás, fases difíceis. Quem vê Portugal hoje nessa prosperidade que é Portugal, nessa boniteza que é Portugal, não faz ideia do que era Portugal há 50, 60, 70 anos atrás. Eu cheguei em Portugal em 95. Eu vi diferenças. De 95 até eu sair daqui, eu vi diferenças acontecendo. Passei 18 anos sem vir aqui. A maior parte dos lugares onde eu andava eu não conhecia. Eu fui andando e perguntando para ele: onde é que a gente está? Onde é que a gente está? Ah, eu lembro disso aqui, eu lembro dessa rua, mas a rua já não era mais aquela rua apertada, já é uma rua larga, já mudou, os prédios já tem prédios novos. Camarote já está diferente. Passamos em Camarote, eu não conheci Camarote. Falei: não, a gente não está em Camarote. Não, nós estamos em Camarote. Está diferente. E isso é o quê? É fruto do quê? Fruto da presença da igreja. É fruto da presença da igreja. A presença da igreja muda uma nação. E será que nós somos tão insensatos, como diz a palavra, que tendo começado na fé, vamos acabar agora na carne? Tendo começado na fé, vamos agora fazer negócio com Deus? Vamos barganhar com Deus? Vamos fazer pirâmide financeira com Deus? Sabe o que é pirâmide financeira? Não. Pirâmide financeira eu não sei se aqui vocês têm essas coisas. No Brasil a gente tem um tal de Inodê, Telex Free e por aí afora, que é assim. Vamos supor aqui que o irmão Saul, ele tem ele diz assim: olha, eu estou vendendo isso aqui. Então, se eu tenho 5 desses. Se você comprar 5 desses de mim, né, você vai vender esses 5 para 7 pessoas. Ué, mas ele só tem 5. Mas você vai vender 5 para 7 pessoas. Por quê? 7 pessoas vai financiar e aí vai dar para você comprar para 10. Você entendeu? Nem eles. Só sei uma coisa: que o dinheiro some, ninguém tem nada e só o único rico é ele. É ele e mais uns 2 ou 3 que ele coloca ao lado dele. O resto, quando a bomba estoura, o prejuízo é grande. Por quê? Porque trabalha com a ganância. E no mundo espiritual, entre aspas, ou seja, no mundo da igreja, descobriram também que fazer pirâmide financeira dá certo. Dá que você vai receber 30, 60, 100 por um. Mas quem vai dar? Quem vai dar? Deus. Aí Deus, o que eu tenho com isso? Ah, mas está escrito na sua palavra. Sim, está escrito na minha palavra. O que está escrito antes? Você cumpriu o requisito antes? Você cumpriu os requisitos antes? Dai e ser-vos-á dado. Como? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Nós falamos isso muito, não falamos não? Falamos, não falamos? Dai, boa medida? Sim. E os requisitos antes para poder receber boa medida, recalcada, sacudida e transbordante?
O irmão falou aqui de não é só semear dinheiro, semear tempo. Não é só semear para a igreja, é semear para os pobres, semear para os idosos. Ah, mas eu quero colher. Por quê? Porque fazem a pirâmide financeira. Mas, pastor, você está falando do quê? Por incrível que pareça, está falando de santidade. O tema dessa palavra que eu quero dar hoje para vocês é: santidade começa com arrependimento verdadeiro e sincero. Diga comigo: santidade, começa com arrependimento verdadeiro e sincero. Eu tenho até que horas, hein? Você me falou tudo, não falou até que horas. Mas tem um povo lá que está vendo também e eles dormem, né? E vocês comeram sábado, deve ter comido um bom cozido, ele deve ter comido um bom cabrito, né? O sono não bate. Eu já ouvi que você come cabrito, né? Eu já ouvi. Estou vendo que é bom comedor de cabrito. Nós estamos falando de santidade. E a santidade começa como? Com arrependimento verdadeiro e sincero. Não existe santidade sem ter arrependimento. Fala-se muito em santidade. Mas como é que pode haver santidade se não houve uma mudança lá atrás, verdadeira? Olha o que diz a profecia. O que fizeram com os casamentos? O que fizeram com os matrimônios? O que fizeram com os leitos sem mácula? Nós vemos pregadores no 3º, 4º, 5º casamento. Eu não estou falando de irmãos que vieram de fora com a vida sofrida, que muitos vieram da bruxaria, da feitiçaria, enganados por Satanás. Não estamos falando desse. Estamos falando desses não. Nós estamos falando de pregadores da palavra de Deus, né? Ou supostamente da palavra de Deus, que já estão no 3º, 4º, 5º casamento, até 6º, mandando bocas. Falando de graça. Falando até de uma pseudo-santidade. Como se a vida deles não condiz com aquilo que está escrito? Então o que nós vemos? Boa parte dos evangelhos, ou boa parte do evangelho, nos fala acerca de arrependimento e do comportamento que nós devemos ter em relação ao reino de Deus. Diga comigo: boa parte do evangelho nos fala acerca do comportamento que nós devemos ter em relação ao reino de Deus. Mas pastor, eu não gosto desse negócio, fala comigo, repete, eu também não gosto de ver você dormindo. Então eu tenho que te acordar. E quem está lá em casa sentado, já imaginou quem está lá em casa sentado no sofá no sábado à tarde? Né? Assistindo o vídeo lá, se tiver televisão grande ainda vai, quem tiver no celularzinho caindo? Tem que acordar, né? Não, tem irmãos que falam, eu também não gosto, mas vou fazer o quê? Eu tenho que acordar o povo. Então, a Bíblia fala que nos fala muito acerca de arrependimento. Não importa a sua moral, a sua conduta, não importa o seu sucesso, se você não estiver comprometido com o Evangelho da cruz de Cristo, se você não estiver comprometido com o sangue derramado na cruz, com a renúncia do seu eu, com a renúncia do velho homem, com a renúncia do pecado na sua vida, tem uma triste notícia para você. Você está comprometido com o evangelho cujo centro é você mesmo. O centro desse evangelho é você mesmo. E segundo a palavra de Deus, esse evangelho em que o centro é o homem, as suas necessidades, esse evangelho é amaldiçoado. Segundo aos Coríntios 11:4, nos fala acerca de uma trindade satânica. Sabe qual é essa trindade satânica? Outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. É uma trindade satânica. Segundo aos Coríntios 11:4, vamos ler, por favor. Ora, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus,
que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofreis. Vocês percebem isso? Outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. Os pastores estão falando do nome de Jesus? Estão. Estão falando do Evangelho? Estão. Estão falando do Espírito? Estão. Está lá a unção? Está. Mas é outra. Mateus 7, não precisa abrir, de 21 a 23. Jesus fala de uma classe de pessoas, de líderes, de pregadores, que vão chegar diante dele no dia do juízo e dizer assim para ele: mas Senhor, nós pregamos o Evangelho no teu nome, nós curamos os enfermos, nós repreendemos os demônios. E que Jesus vai responder para eles: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. São pregadores de igreja cheia. São pregadores de igreja cheia, igrejas superlotadas. Fazem um evento, lotam. Lotam estádios, lotam ginásios, lotam parques, lotam, ficam superlotados. E as pessoas ficam animadas com essa agitação. Jesus está lá. Qual? Qual Jesus? Vocês estão percebendo por que lá no começo a palavra veio? Não desprezem os pequenos começos? Estão a perceber? Porque Jesus, o verdadeiro Jesus, nunca se manifestou para a multidão. Para a multidão ele falava, para a multidão ele fazia sinais e prodígios, mas ele só se revelava para os discípulos. Percebe a diferença ou não? Para a multidão ele fazia milagres, ele fazia barulho, fazia prodígios, fazia sinais. Mas para os discípulos ele se revelava o seu caráter. Caráter não é revelado na multidão, caráter é revelado na intimidade. Percebe a diferença? Vocês que são mais idosos percebem ainda mais, porque vocês conseguem enxergar de longe quem tem caráter e quem não tem. Né? Principalmente quem é pai, quem é mãe. Os filhos chegam: oh, esse aqui é o amor da minha vida. O pai já está olhando, a mãe já está olhando. Sim, você é um bandido. Aí dá um trabalho que não vai... Não, mãe, mas ele é uma bênção. Ele até vai na igreja. Vai te bater já, você vai ver só. Casa para você ver. Não, mãe, a senhora está ultrapassada, a senhora não entende a modernidade. Casa e 2 anos depois está lá com o filho no colo. Voltei. Voltou para onde? Para casa. Para casa. Você casou? Sua casa é lá agora. Aguenta. Estão a perceber? Caráter é revelado na intimidade. Vamos lá ler Gálatas 1, versículo 8 e versículo 9. Gálatas 1, 8 e 9. Eu quero pôr uma base muito importante, porque é sobre esta base que, pelo que eu ouvi ontem, começou a ser dada, não é? Começou a ser dada ontem e hoje está continuando. Você vê que o Espírito é o mesmo, e você falou aqui já, nessa palavra que você deu algumas coisas aqui de destruição, que o ano que vem vai ser difícil, etc. Tudo isso já é preparação. Deus está preparando o nosso coração para aquilo que Ele vai fazer. E nós temos que tirar os olhos das coisas grandes, das coisas visionárias. Quantos de vocês já tiveram lá naquela época das coisas grandes? Só levanta a mão aqui para eu ver. Sei que a Ana estava. Quem mais? Aquelas coisas grandes, que movimentação. Soltava. Né? Todos nós tivemos as movimentações, até que nós acordamos. Mas é por quê? Estava errado? Não. Estava não. Ficou errado. Isso. Não era errado. Ficou errado. A questão é essa. É que tudo tem um começo certo. Tudo tem um começo certo. Toda seita começa certa. Toda igreja começa certa. Esses que apelaram para o outro Jesus, o outro Evangelho, o outro Espírito, começaram certo. E em determinado momento viraram. Trocaram. Porque aí trocaram a glória de Deus pela glória das coisas. Pela glória dos bens. Então vamos aqui ver.
Eu acabei de falar Gálatas Gálatas 1, 8 e 9. versículos 8 e 9, diz assim a palavra de Deus nesta tarde: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Seja o quê? Anátema. Quem sabe o que é anátema? Amaldiçoado. Maldito, amaldiçoado. A mesma termo que fala lá em 2 Coríntios 11:4. E mais? Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. 2 vezes. A palavra diz que toda palavra confirmada pela boca de 2 ou 3 testemunhas já é. E Paulo aqui fala 2 vezes a mesma coisa no mesmo texto. Seja anátema, seja amaldiçoado. Todo aquele que prega o outro evangelho, o outro Jesus, o outro Espírito está amaldiçoado. E todos os que seguirem também estão debaixo de maldição. Estão debaixo de maldição. Se você pegar essa água aqui, está pura, não está? Vai lá na casa de banho, vai a sanita e pega uma única gota da sanita e pinga aqui. Essa água serve para beber? Mas é também transparente igual essa. É transparente igual essa. Por que não serve para beber? Porque aquela gota está contaminada. Assim uma gota de pecado contamina a vida de uma pessoa. Então nós precisamos perceber que o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus, ele não é muito popular. Muito pelo contrário, ele é odiado. Por quê? Porque ele não é centrado no homem. Ele não é centrado nas necessidades do homem, e sim em Jesus Cristo. O foco é Jesus Cristo. Ele não é centrado em fazer as vontades do homem, mas em fazer a vontade de Deus. Em Mateus 16, 22 até 26, eu vou só citar, Jesus estava falando aquilo que ele iria sofrer, aquilo que ele iria passar. E Pedro, discípulo, chegado de Jesus, um dos 3 discípulos próximos de Jesus, virou para Jesus e disse: não, o senhor não vai sofrer nada disso. Como nós aqui, está amarrado, irmão, está amarrado, é só vitória. E Jesus virou para Pedro e não falou com Pedro: arreda-te, Satanás, porque me serve de escândalo. Pedro era o diabo? Não. Mas aquele que soprou no ouvido de Pedro era o diabo. Jesus não repreendeu a Pedro, Jesus repreendeu a fonte da palavra maldita. Porque ele sabia que ele ia sofrer. Ele sabia que ele não veio para satisfazer a sua vontade. E se nós somos cristãos, o que é cristão? O que é a definição de cristão? Seguidor de Cristo. Cristão é seguidor de Cristo, imitador de Cristo. Então, se nós somos cristãos, nós temos que ser exatamente como Cristo é. Nós temos que seguir os passos de Cristo, como Paulo seguiu. Por isso que Paulo é o maior exemplo para a igreja cristã. Muito mais até do que os próprios apóstolos. Por quê? Porque Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou. Então ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, nesse corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Então o cristão, ele é aquele que renuncia a si próprio em glória a Cristo. Não vivemos para nós próprios. É por isso que nós não temos nada, irmão. É por isso que muitas vezes nós oramos, as pessoas não são curadas. E quando são curadas, nós fazemos uma festa tão grande que diz: o Senhor nos ouviu. Mas ele diz: honestos e tardos de coração, eu ouço vocês o tempo inteiro, é que vocês não fazem o que eu mando. Vocês não fazem o que eu mando.
Se vocês fizerem o que eu mando, esse rapaz aqui, quando você tem? 16 anos. Esse rapaz de 16 anos pode impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Mas ele não é pastor. Quem disse que é para fazer isso com o pastor? Ele está lá na escola. Onde ele andar, tem um amigo dele, ele vai dar a palavra. Se o amigo vai entrar nas drogas, ele, opa, vem cá. Vem aqui, quero bater um papo com você. Quero ter uma conversa com você. Ele pode livrar essa pessoa, você também. É assim que nós somos. Você não precisa esperar o problema acontecer. Você que é casado, está vendo alguém passando por um problema de casamento, você vai esperar a confusão acontecer? Vai lá, intervém. Ai, não, eu não tenho nada a ver com isso. Como não tem? Você vai deixar a pessoa cometer um suicídio? Porque eu não tenho nada a ver com isso. Será que um cristão ficaria parado? É como um bombeiro. O bombeiro, estando de serviço ou não, ele está sempre alerta. Se ele vê um incêndio, se ele vê alguma coisa, ele entra em ação, mesmo ele não estando de serviço. O policial é a mesma coisa. O policial é a mesma coisa, ele está sempre de antena ligada. E nós cristãos? Não é comigo. Esses dias eu vi um pastor, falava isso para o pastor de Viegas hoje de manhã, eu vi um pastor falando isso. Eu, enquanto pastor, eu me preocupo com a minha congregação. Afinal, a do outro não tem nada a ver com isso. Então quer dizer que quando eu chegar lá diante de Jesus Cristo, prestar contas do rebanho de Cristo, eu vou dizer, ó Senhor, eu vi o Viegas fazendo o que não devia, mas como eu não tinha nada a ver com isso, eu me calei. É? Para vocês dois. Com aquele lugarzinho reservado para os malditos. Apartai-vos de mim, vós que eu não conheço, que praticais a iniquidade. Porque você viu e não avisou. O reino de Deus é muito mais do que aquilo que nós pensamos. E eu estou dizendo a você, santidade começa com o quê? Com arrependimento verdadeiro e sincero. O que é o arrependimento? É o abandono do pecado. Por que o Espírito Santo está saindo de muitas denominações e saindo de muitos pregadores? Por quê? Porque eles estão pondo de lado o Evangelho. Quantos pregadores, que nós seguimos, ou que nós fomos atrás, e que hoje não serve para pagar uma bica para nós? Em 2003 eu tive uma experiência. Pastor David Wilkerson, um homem de Deus como se deve, já partiu, está na glória. Ele esteve em São Paulo, numa cidade chamada Paulínia. E eu sempre gostei de ouvir o David Wilkerson. E quando eu soube que ele estava naquela cidade, eu tinha recém-chegado no Brasil, falei, vou ouvir David Wilkerson. Poxa, vai ser uma oportunidade única. Está aqui pertinho, 100 e poucos quilômetros. E eu fui até lá, peguei meu carro e fui até lá. Ouvi, gostei demais. E aí ele deu um recado. E falou assim, amanhã gostaria que todos os pastores que estão aqui estivessem aqui tal horário, que eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Eu vim especificamente para dar esse recado de Deus para vocês. Eu vim especificamente para isso. Eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de voltar ao Brasil. E Deus, quando eu saí de lá, o Espírito de Deus falou para mim, volta, eu vou te dar uma grande lição. Eu pego meu carro, estou indo, meus pais estavam comigo, falaram, olha, vamos voltar amanhã. Pô, mas a viagem é longa, né? Falei, mas vamos voltar amanhã, vai ser bom, né? Ele falou para os pastores, está aqui, vamos aproveitar esse homem de Deus. Nós voltamos no dia seguinte, na hora que ele determinou. Chegamos lá na hora determinada, que ia, sempre chegamos antes, para reservar lugar, aquela coisa toda, nunca gosto de chegar na hora do culto. Quando nós chegamos lá, o homem estava terminando de pregar. Anteciparam a pregação dele, porque ia ter um show gospel naquela noite, e era mais importante o show gospel do que a pregação da palavra de Deus. Anteciparam. E o homem estava terminando. E a única coisa que eu ouvi ele falar foi, vocês vão ser inundados nos próximos dias com um evangelho que vai abolir a cruz de Cristo, o sangue de Jesus, a renúncia do pecado, ou seja, todos os temas polêmicos da Bíblia.
Porque eles vão dizer que quem bebe sangue, quem não bebeu o meu sangue não tem parte comigo. Pois eles vão dizer que quem bebe sangue é vampiro. Quem come a minha carne também não tem parte com ele. Quem não come, né? Pois eles vão dizer que quem come carne é canibal. E cruz é sofrimento. O povo já vive muito sofrido, não precisa falar de sofrimento. E esse evangelho veio dos Estados Unidos da América. E de um dos grandes, que eu não vou falar o nome dele aqui, que eu não vou dar crédito para ele. De um dos grandes filhos de um grande pregador. Que foi um grande pregador. E ele deu esse recado. Resultado, passado pouco tempo, o Brasil foi inundado desse evangelho sem cruz, sem renúncia, sem pecado e todos os outros complementos que fazem parte do evangelho. Quando eu estava voltando, eu estava muito chateado. Falei, Senhor, o Senhor falou que eu viria aqui para ganhar uma grande lição e que faria diferença no meu ministério. E eu estava indo no caminho, eram 130 quilômetros de distância, e lá a determinada altura, eu dirigindo, quietinho, envolto nos meus pensamentos, e o Senhor falou para mim assim, quem disse que você não aprendeu? E eu, qual, Senhor? Qual lição que eu aprendi? Uma lição que você vai guardar para o teu ministério daqui para frente. Pare de correr atrás de homens e corra atrás de mim. Pare de correr atrás de homens e corra atrás de mim, porque eu estou na minha palavra e é lá que eu vou ser revelado a você. Isso foi em 2003. Eu nunca mais participei de um congresso, de uma feira, de um workshop, de um seminário, seja lá do que for, com pregador, seja lá quem for. Nunca mais. E eu fui para a palavra, fui me aprofundar na palavra, eu fui voltar às minhas origens, da onde eu tinha sido criado. E é lá que eu fui buscar a palavra de Deus. É lá que eu tenho ido buscar a palavra de Deus. E é lá que nós temos que ir buscar o nosso alimento para o dia a dia. Por que o Espírito Santo está saindo de muitas denominações, de muitos pregadores? Porque eles estão pondo de lado o Evangelho para que a igreja seja aceita pelo mundo. Eles estão pondo de lado o Evangelho para que haja uma aceitação do mundo. E isso está fazendo o quê? Fazendo com que Jesus Cristo, o Senhor da igreja, se ausente da igreja. Porque essa proximidade do mundo afugenta o Senhor. O mundo tem que ver em nós Cristo e esse crucificado. Caso contrário, não tem evangelho. Vocês têm um símbolo aqui. Onde é que é crucificado? Onde é crucificado? É aqui embaixo? Não é não? Mas por que coloca tanta gente que fala que é para ir aos pés da cruz? Vocês nunca viram gente que vai aos pés da cruz? Ou então vai à sombra da cruz. Aqui tem um LED bonito aqui. Está cheio de gente atrás desse LED aqui. A sombra da cruz. Aos pés da cruz. Atrás da cruz. Aqui tem uma parede, mas se tivesse uma cruz sem parede aqui, o povo estava indo atrás da cruz. O único lugar que eles não querem ir é aqui, no centro da cruz. E está cheio de pregador levando o povo para os pés, levando o povo para trás, levando o povo para a sombra, mas nunca leva para cá. Porque aqui não dá audiência, aqui não dá dinheiro, aqui não dá riqueza, aqui não dá canal de televisão, aqui não dá avião, aqui não dá Mercedes, BMW, Jaguar, Ferrari, Porsche, que nem tem lá um no Brasil que tem um Porsche. Não dá essas coisas. Aqui não dá isso não, aqui o cara tem que trabalhar muitas vezes, aqui tem que ralar, e se vive pela fé, vive realmente pela fé. Né? Vive mesmo pela fé. Como dizia um amigo meu, muitas vezes tendo que vender o almoço para comprar janta. Né? Ah, mas isso é falar negativo. É a realidade de muitos homens de Deus, verdadeiros homens de Deus. Verdadeiros homens de Deus. Então, queridos, o que nós estamos vendo? Eu vou procurar acelerar um pouco mais para a gente completar esse quadro. Eu quero terminar isso ainda hoje e também não quero deixar vocês cansados demais, porque amanhã tem mais.
O que é santidade? Nós estamos falando que santidade começa com arrependimento e verdadeiro e sincero. Mas a gente precisa definir o que é santidade. Primeira coisa de santidade é pureza moral. Tem a ver com pureza moral. Uma pessoa imoral é santa? Uma pessoa imoral tem santidade? É o primeiro fator. Quando você vê alguém que se diz homem de Deus, envolto em galhofas, conversinhas, piadinhas, gracejos, passa uma mulher e ele brinca, esse homem é santo? Foge dele. Foge dele. O que é santidade? Atributo de Deus. É um dos principais atributos de Deus, é a santidade. E esse atributo é estendido ao Filho e é estendido também ao Espírito Santo, pelo qual ele é moralmente puro, perfeito, separado e acima do que é mau e imperfeito. Eu não vou ler todas as referências, mas eu vou dar algumas, se você quiser depois dar uma olhada. Pode ler, por favor, Hebreus 12:10. Esse nós vamos ler. Não vou ler as do Antigo Testamento, eu vou me ater só no Novo Testamento. Vamos ler Hebreus 12:10, para a gente comparar isso aqui. Atributo de Deus, Pai, Filho e Espírito, pelo qual ele é moralmente puro, perfeito, separado e acima de tudo o que é mau e imperfeito. Se essa é uma característica de Deus, também não tem que ser uma nossa, já que nós somos filhos dele? Se nós somos filhos, os nossos filhos não têm as nossas características? Tem ou não tem? Você olha para o seu filho e você sabe que ele é seu filho. Né? Algumas pessoas falam assim, tem que fazer DNA. Para quê? Para quê? É a cara, não tem jeito. Tem um pastor amigo nosso, que ele foi visitar o pai dele. Ele não tinha pai no registro. Então ele foi visitar o pai. Já conhecia, o pai rejeitou. Só que quando ele chegou lá, que a mãe drasta, né, a esposa original do homem, olhou para ele, não precisa fazer DNA não, é filho mesmo. É a cara do pai, estampada. Então as características de Deus têm que estar estampadas em nós. Nós temos que olhar e dizer, esse é um filho de Deus. Antigamente, os filhos de Deus eram conhecidos pelas vestimentas. Principalmente nos pentecostais, sabia, aquele ali é um cristão. Aquele é um cristão, todo mundo sabia. Aquela família ali é diferente. Por quê? Porque não era só roupa. Não era só a questão da roupa. Era uma questão de comportamento. Aquilo que eles tinham dentro deles traduzia-se na roupa. Era uma questão de comportamento. Aí depois, isso é questão de usos e costumes e não sei o quê, não tem nada a ver. Esse é um dos grandes males dos nossos dias, o não tem nada a ver. Você conhece essa frase? Não tem nada a ver? Aquele filme só tem demônios. Não tem nada a ver. Eu estava vendo no avião hoje, quase todos os aparelhos ligados em filmes de demônios. Quase todos. Branca de Neve, Grimm's, Batman, não sei o que lá, tudo cheio de demônios, manifestações demoníacas. E o povo tudo lá, com os olhões arregalados. E depois as coisas vão mal e a gente não sabe por quê. Você falou aqui, você tem livros dentro de casa, e às vezes não é só livros, você tem filmes. Você tem filmes lá no Netflix, ou no YouTube, ou seja lá o que for, desfaça disso urgentemente. Shrek. Sabe o que é Shrek? Não sei se é assim que fala. Aquele ogro, né? Tinha um menininho, muito querido meu, que só dormia assistindo Shrek. E todas as vezes que ele ia na minha casa, ele não dormia. Ele não dormia. Ele não dormia. Eu falei, alguma coisa está errada. Eu vou descobrir o que é. E aí, quando ele ia na minha casa, eu ficava do lado dele, até ele dormir. E aí eu percebi. E ele pedia para mim, põe um Shrek, põe um Shrek. O que é Shrek? O bicho lá, o Shrek. Aí eu falei, vou assistir com você. Fiquei lá do lado dele. Quando eu vi, eu falei, pronto, está aí. É isso. Sabe o que eu fiz? Não pedi para os pais nem nada. Peguei aquela fita, era uma fita cassete ainda na época, fita de vídeo. Quebrei a fita, joguei no lixo. O menino aquela noite, e orei por ele, o menino aquela noite dormiu perfeitamente. Na noite seguinte, perfeitamente. Quando os pais vieram buscar ele, pegaram a malinha dele e tal,
Ah, cadê a fita dele que ele não dorme? Que fita? Ah, do Shrek, já era, joguei no lixo. Como? Como? Vocês compram um lixo desse para o seu filho, ele não dorme, vem para minha casa, não dorme, e eu tenho que ficar acordado aqui vigiando ele, quando é isso aí que está influenciando essa criança? Ah, é? É. Pronto, já virou lixo. Então lê para nós lá, Hebreus 12, 10. Hebreus capítulo 12, versículo 10 diz assim: porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Ele está falando dos nossos pais, Yeah. que eles nos corrigiam para nosso proveito. Mas agora, Deus nos corrige também, porque nós somos filhos dele, então ele tem a obrigação de nos corrigir. Se ele corrige é porque ele ama. Se ele corrige é porque é filho. Se está sem correção é porque você não é filho. Simples. Está sem correção. Aí você fala, mas aquele irmão, ele vive no pecado e ele está bem, olha o carro dele, olha a casa dele. Está sem correção? Tá, ele faz o que ele quer, então não é filho. Acabou. Você é, por isso que você é corrigido. Eu sei que eu sou filho. Como é que você sabe, pastor? Por causa das varadas que eu levei. Por causa das varadas que eu levei. Levei varada do pai quando era pequeno. Levei cabo de vassoura da mãe. E levei varada de Deus depois de grande. Então eu sei que eu sou filho. Eu tenho DNA de filho. Eu tenho documento de filho. É como Paulo diz, eu trago em mim as marcas, né, de Cristo. Eu tenho as minhas marcas. Com exceção das prisões, né? Que a gente estava falando. Com exceção das prisões. O que mais? Santidade é a qualidade, olha, presta atenção nessa. É a qualidade do membro, você, eu, do povo de Deus, que o leva a se separar dos ímpios, a não seguir os maus costumes deste mundo, a pertencer somente a Deus e ser completamente fiel a Ele. É uma marca que aqueles que pertencem ao grupo de filhos de Deus, ao grupo do povo de Deus, carrega dentro de si. Faz com que você não tenha prazer no meio dos ímpios, como diz o Salmo 1, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Mas pastor, eu vou ficar o dia inteiro na Bíblia. Não, meditar é você pensar nas coisas de Deus dia e noite. Você vai trabalhar, como é que você vai ficar na Bíblia dia e noite? Como você vai? Mas a tua cabeça, você está trabalhando, você está na máquina, você está no escritório, você está onde você quiser, está dirigindo a sua empresa, mas a sua cabeça está pensando nas coisas do Senhor. E o seu dia produz mais, e tudo que você põe a mão, tudo que você toca é abençoado. Dá mais resultados. Você está no carro, ao invés de você se estressar com o trânsito, com o maluco, você está pensando nas coisas do Senhor. O cara te fecha e você fala, amém, irmão. Em outros tempos era outra coisa que você diria, né? Não seria mãe, mas pronto. Agora não, é amém, irmão. Porque você está pensando nas coisas do Senhor. É característica sua. Uma vez lá, só para contar isso, uma irmã que estava cheia das características de Deus, cheia de santidade, ela ia para o culto domingo à noite, e um carro fechou ela. Ela parou do lado do motorista, abriu o vidro e xingou. A pessoa que tinha fechado ela sem querer abriu o vidro para pedir perdão. Só que essa senhora ela não esperou o pedido de perdão, porque era o pastor dela. Era o pastor dela. Ela passou 6 meses sem vir na igreja. Quando ela veio, o pastor foi lá, cumprimentou ela. Minha irmã, quanto tempo? O pastor estava envergonhado. Irmão, não era para tanto, né? Não era para tanto. Bastava vir, a gente tratava da senhora, né? Como quem diz assim, a gente já sabe que a senhora não nasceu de novo, precisa nascer de novo. Mas tudo bem, fica por aqui mesmo, melhor estar aqui, né? O que mais? No Antigo Testamento, santidade falava de separação de coisas ou pessoas específicas para Deus e o culto. O que era santo? Os sacerdotes, os nazireus, Canaã, Jerusalém, o templo, os altares, os óleos, os utensílios do culto, os sacrifícios. Ou seja, para Deus era santo algumas pessoas e mais objetos, para mostrar para eles que aquilo que é dele é separado. E hoje no Novo Testamento, o que é santo para Deus? Isso aqui é santo? Piano é santo? Microfone é santo? Não, santos somos nós.
Santos somos nós. Santos sou eu e você. Diga, eu sou santo. Tem certeza? Olha lá, hein? Eu sou santo. Diga com convicção, eu sou santo. Amém? O que mais? Vamos definir o outro lado. Nós falamos de santidade, agora vamos definir o que é pecado. Porque a gente fala tanto, né, em santidade, em pecado. O que é pecado? Pecado é não matar, não roubar. Não, esses são os frutos do pecado. São os frutos da árvore. O que é pecado? Pecado é falta de conformidade com a lei de Deus, em estado, disposição ou conduta. O que é pecado? Falta de conformidade ou falta de se adequar, de se comportar de acordo com a palavra de Deus, em maneiras, em pensamentos, em ações, o modo de andar, o modo de se vestir e etc. Então, aquilo que está dentro do seu interior vai refletir no seu exterior. Muitas vezes as pessoas falam assim, a tua maneira de vestir está escandaloso, não sei o que lá. Não adianta você mudar a maneira de vestir da pessoa, sendo que o interior dela é escandaloso. O interior vai refletir o que está no exterior. Aliás, o exterior vai refletir o que está no interior. Se uma pessoa ela é brava, é porque o interior dela é cheio de ira. Então ela vai extravasar aquilo que ela tem dentro dela. E não adianta você querer mudar. Não adianta. Primeiro precisa mudar o interior. Enquanto isso não acontecer, o exterior não vai refrescar nada. O que mais? O que a Bíblia classifica? Olha, pecado. Como é que a Bíblia chama pecado nas suas diversas formas? Pecado, desobediência, transgressão, iniquidade, maldade, mal, malignidade, perversidade, rebelião, rebeldia, engano, injustiça, erro, falta, impiedade, concupiscência, depravação, tudo isso é sinônimo de pecado. E aí tem os diversos textos que comprovam isso. E quais são os frutos dessa árvore maligna chamada pecado? Que é isso que a gente vê com mais evidência. Apetite desordenado, glutonarias, vil concupiscência, avareza, que é idolatria. Olha que terrível. Avareza, que é idolatria. Ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes. O que é palavras torpes? Palavras que não promovem edificação, não é só palavrão. Tudo aquilo que não provoca, que não promove edificação, que não promove vida, é palavra torpe. Não pode sair da nossa boca. O que mais? Mentira, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e coisas semelhantes a essas. Ai, pastor, mas eu não pratico homicídio. Ai, pastor, mas eu não sei o que lá. Mas fala mal dos outros. Fala mal dos outros. Olha, quantas vezes a gente vê as pessoas, olha, eu não queria falar mal daquela irmã, mas sabe, é que, né, eu tenho que falar porque não sei o quê. Aí a outra vai, olha, aquela irmã lá, e de repente a igreja inteira está falando de uma pessoa e ninguém sabe por quê. Um dia um pastor chegou para mim e falou assim, sabe, Jonas, eu precisava saber algumas coisas por você, porque está aí um falatório. Espera aí, vamos com calma aí. Aonde está esse falatório? Ah, lá no nosso meio. Falatório de quem? De você. Espera aí. Agora você me confundiu. Vocês estão falando de mim lá na sua igreja, numa igreja que eu nem vou. Uma igreja que eu nem vou. Só porque vocês me conhecem há muitos anos. Você não acha que isso está errado, não? Não era mais fácil você que me conhece já há muitos anos ter vindo falar comigo e perguntado isso para mim? Quer dizer que está lá um falatório, está lá uma conversa fiada de algo que você nem sabe. É por isso que eu vim falar com você, mas você demorou demais. Essa conversa já prolongou. Veja o mal que nós estamos provocando, queridos. Ah, pastor, isso aqui não acontece. Glória a Deus. Ótimo. Se isso aqui não acontece, então daqui 6 meses vai estar o dobro ou o triplo de crescimento. Vocês já viram que se todas essas coisas, se nós eliminarmos, o crescimento vai acontecer? Por quê?
que antes de nós evangelizarmos, quem acrescenta aqueles que hão de ser salvos é o Senhor. E se Ele vê fidelidade no nosso coração, em cada um de nós, Ele vai dizer, eu vou mandar mais pessoas, porque eles vão salgar esses que eu vou enviar. Eles vão ser luz para esses. Certa vez, eu entendi muito bem isso. Não havia salvações na igreja. Orava-se, não havia salvações. Orava-se, não havia salvações. Orava-se, não havia salvações. E era uma luta para ter salvações. E eu estava inconformado com isso, porque na minha igreja tinha salvações. Eu sempre tinha salvações. E eu, peraí, lá tem salvações, aqui não tem salvações, por quê? O que lá tem e aqui não tem? O que nós temos lá que aqui não tem? Eu falei, Senhor, me explica, porque eu estou sem entender isso. Eu estou sem entender isso. A palavra é a mesma, tudo é o mesmo. E o Senhor falou claramente para mim, eu não vou mandar ninguém para cá para ser igual a essas pessoas. Elas se degladiam, elas se desrespeitam. Então, como eu vou mandar alguém ferido lá de fora, alguém doente lá de fora, para ficar pior aqui dentro até morrer? Eu não mando ninguém. Quando houver mudanças, aí então eu vou mandar. Percebe? Amém? Eu vou terminar. Que essa lição ela é bem extensa, mas eu quero terminar com isso. Sem arrependimento não há salvação. Diga comigo, sem arrependimento não há salvação. A palavra de Deus diz que Deus anuncia a todos os homens que se arrependam, pois virá o dia em que prestaremos contas a Deus. Virá o dia em que todos nós, não é só nós recebermos Jesus e já está, porque foi criada uma fórmula, né? Foi criada uma fórmula, nós oramos e tal, é o primeiro passo. É o primeiro passo. Mas não é que já está. Tem uma série de coisas a serem feitas. E nós precisamos ter cuidado com isso, porque o dia de nós prestarmos conta está muito próximo. E pode ser, queridos, que nós venhamos a morrer a qualquer momento. E se nós morrermos, Jesus volta para nós. Jesus volta para nós. O que é arrependimento? Eu quero terminar com isso. O que é? Eu disse que santidade começa com arrependimento verdadeiro e sincero. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é mudança de mente. É nós mudarmos a nossa mente para melhor. É nós mudarmos o nosso coração. É sentir pesar sobre os pecados. Enquanto o pecado for gostoso para nós, não há arrependimento. Enquanto nós sentimos prazer no pecado, enquanto nós sentimos prazer no erro, não há arrependimento e não há salvação. Quando o pecado passar a ser nojento para nós, asqueroso para nós, porque nos separa de Deus, então nós estamos começando a compreender o que é isso, o grande mal que isto provoca. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós queremos estar próximos de Deus, mais santos nós queremos ser. É isso que Isaías sentiu. Em Isaías 6 diz que no ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E eles, o que eles clamavam? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Qual foi a consequência sobre Isaías? Ele caiu. Ele caiu. Por quê? Porque ele viu que ele era um homem de lábios impuros e vivia no meio de um povo de impuros lábios. E os olhos dele viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, quanto mais, queridos, nós andamos próximos de Deus, nós queremos mudar a nossa vida. E é diferente de remorso. O que é remorso? Remorso é um sentimento de culpa. E é isso que muita gente sente. Remorso é aquilo que o bandido sente quando é pego. Pergunta para ele, você está arrependido? Estou. Não, ele não está, ele foi pego, por isso que ele está arrependido. Porque se ele não tivesse sido pego, ele iria para o ato seguinte. Assim é um adúltero quando é pego no adultério. Você está arrependido? Estou. É lógico que foi que está arrependido. A esposa descobriu, o esposo descobriu o adultério, é óbvio que está arrependido. Mas se não tivesse tido essa descoberta,
continuaria mergulhado no seu pecado e achando que está tudo bem. E muitos vão até para os púlpitos, vão até pregar depois, trazendo graves consequências, que é aquilo que nós vimos no princípio, trazendo um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho, trazendo uma trindade satânica sobre a igreja. Isso é muito perigoso, queridos. Está percebendo que, o que eu estou mostrando para vocês? Que isso que vocês têm aqui, é certeza de vida eterna. Isso é certeza de vida eterna. Por quê? Porque a palavra pregada tem sido uma palavra verdadeira, sem mistura, dolorida muitas vezes, dói muitas vezes, é custoso falar certas coisas, mas necessário. Por quê? Porque isso promove vida, promove saúde para nós. E Deus se agrada de nós. Ora, mas espera aí, o crescimento ele é lento. E quem diz que o crescimento verdadeiro, o bom, é rápido? Não se esqueça que tudo que se cresce rápido é porque põe fermento. E a Bíblia condena o uso do fermento. Tudo que cresce rápido demais é porque põe fermento. Você coloca fermento no pão, cresce. Coloca fermento no bolo, cresce. E se põe demais, até explode. Pois é assim que acontece em muitos lugares, há muito fermento. E quando você vai ver, é igual quando eu cheguei em Portugal. Eu vi o tal do Molotov. Eu fui comer o Molotov, fui num restaurante almoçar, e aí eu vi aquele negócio tão bonito. Aquele doce enorme, naquela época eu era um comedor de doce, assim, voraz, e vi aquele doce, aquele pedaço enorme. Eu falei pro moço, eu quero um negócio desse aí. Sabe o que você salivar por uma coisa? E quando eu toquei a colher, que decepção. Aquele negócio... Não tinha nada, era ar puro, com uma calda enganosa em cima. Pois está cheio de crente molotov. Está cheio. O Senhor vem e olha que coisa mais linda. Olha só, aquilo lá, quando chega perto é igual aquela figueira que Jesus foi buscar figo e não tinha figo. Está cheio de crente molotov, meus irmãos. Bonitão, louva bem, canta bem, toca bem, ministra como ninguém. E aí o cântaro vira. Quando vira, sai areia. Não sai nada, ou não sai nada. Ou seja, gente vazia dando aquilo que não tem, é só técnica. O que é o arrependimento bíblico? Arrependimento bíblico envolve três coisas: mudança de pensamento, mudança de sentimento e mudança de atitude. São três áreas que nós precisamos mudar na nossa vida. Romanos 12, capítulo 12, vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, por favor, pastor Diego. O que é que diz a palavra de Deus? Glória a Deus. Ora, Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente, a nossa cabeça é um grande problema. Boa parte, grande parte dos problemas que nós enfrentamos só acontece aqui dentro. Não acontece na Vila Real. E porque nós damos muito valor ao que se passa aqui dentro, nós estamos sofrendo na Vila Real. Nós estamos passando por muitas situações que não existiam. Pensamentos transformam a nossa vida de uma maneira que afeta a nossa saúde. O medo gera taquicardia, o nosso coração dispara. Dispara. E é perigoso dar um infarto, que o coração acelera de tal maneira que é perigoso dar um infarto.
E aí quando você para pensar, mas eu estou com medo por quê? Por que eu estou com medo? Eu não sei. Eu não sei por que eu estou com medo. Afinal de contas, eu estou com tudo certo. Eu tenho tudo certo. Porque alguém se levantou para me dar um diagnóstico negativo, eu estou com medo? Mas qual é o diagnóstico que Deus faz de mim? Qual é o diagnóstico que Deus faz de mim? O que Ele diz acerca de mim? O médico diz a você, você tem isso. E nós ficamos apavorados. Nós ficamos assustados. Ficamos tremendo de medo. E faz o exame e é capaz que está lá mesmo. Mas o que Deus diz de nós? O que Deus fala de nós? Será que acaso há alguma coisa impossível para Deus? Esses dias eu fui pregar numa igreja e Deus me mudou completamente a mensagem, e esse foi o tema. Acaso há alguma coisa impossível para Deus? Porque a nossa mente é que nos derrota. E a nossa mente derrota tanto a criança quanto derrota o idoso. Não interessa a experiência de vida que ele tem, o pensamento vem. O pensamento vem. É como essa sentença que eu recebi, 2 sentenças. Você não vai para Portugal. Você não vai. E sentença de quem? De qualquer Zé Mané? Não, de autoridade. Você não vai e acabou. Mas qual foi a sentença que o meu Deus deu? Você vai. Você vai. Nem que eu tenha que remover os reis e estabelecer reis. Nem que eu tenha que remover as autoridades. Você vai. E eu vim. Ai, mas que o fulano disse que isso aqui vai ser derrubado. Por que vai ser derrubado? Quem é ele para dizer isso? Irmãos, nós temos que parar de dar atenção para o diabo. Para ver o que é mudança de pensamento? É você mudar a sua ótica. Por quê? Você já reparou que tudo que acontece de errado, a gente já culpa logo o diabo? Foi o diabo. O diabo atacou. E ele fui eu mesmo. E ele vira para o demônio que estava do lado dele e fala, não estou sabendo de nada, mas a gente aceita porque, como nós só fazemos aquilo que não presta, vamos aceitar. E nós estamos esses dias, na quarta-feira. Eu não embarquei, a gente vinha no carro e 3 começaram a falar, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Falei, vamos combinar uma coisa? Vamos parar de dar crédito para o diabo? Vamos parar de dar crédito para o diabo, vamos? Chega, não vamos mais dar crédito para o diabo. Enquanto a gente não souber o que aconteceu, o diabo não vai tomar o crédito dele. Porque não é dele. E realmente foi o que aconteceu, foi Deus que impediu, não foi o diabo. Então nós precisamos entender, queridos, a nossa mudança de pensamento é muito importante, porque o nosso pensamento vai conduzir a nossa vida. Nós podemos ser conduzidos para uma vida de vitória em Cristo ou para uma vida de derrota. Nós podemos ser conduzidos para o novo de Deus que Ele está nos prometendo, ou podemos ficar na mesma, ou até diminuir. E acontecer aquilo que está da profecia, que vai vir o tempo dessa água abundante, nós não vamos preparar a barragem, porque a gente não acreditou, virá o tempo de seca e nós vamos ficar mendigando por uma gota de água, quando a gente poderia ter uma barragem. Então nós precisamos mudar o nosso pensamento com urgência. João 3,16, o que é que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Essa vida eterna que aparece aqui em João 3,16 é a mesma que aparece em João 10,10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Perissos zoe. Lá do grego. Eu não entendo do grego, mas dizem que é. Perissos zoe. Sabe o que é? Vida excessivamente abundante. Diga, eu tenho a vida de Deus dentro de mim. Eu tenho a vida excessivamente abundante dentro de mim. Muda o seu pensamento, vai para casa declarando isso. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Nós precisamos parar de ter medo
Muda o teu pensamento, o medo nos derrota. O medo faz com que você pratique o pecado. Por quê? Porque o pecado é escondido. O pecado é um negócio tão estranho, que ele só pode ser feito escondido. Você já viu que pecado não é feito às claras? Se adultério é tão bom, por que tem que ser feito escondido? Se é tão bom assim, por que tem que ser escondido? Por que não é às claras? O irmão chega aqui com 3 mulheres e dizer, ó pastor, estou moderno, tenho 3 agora. Mas ele anda com 3 e chega na igreja, terninho, gravata, que nem eu estou, bonitinho, senta e, né, tem alguns assim que fazem assim com os pezinhos, né? E todo mundo olha assim, ó, aquele irmão é jeitoso, né? Ó, o pastor já olha, ó, futuro diácono. Aí lá vê a conta do homem. A gente olha, lá Samuel fala que nós vemos a aparência, Deus vê o nosso coração. Eu esqueço desse negócio aqui. Deus vê o nosso coração. Muda o teu pensamento. Começa por aí. Arrependimento. Mudando o meu pensamento. Como? Pela palavra de Deus. Eu vou buscar o que Deus fala acerca de mim. Nós temos que entender alguma coisa. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Nós precisamos entender isso. Nossa condição é essa. Em pecado e separados de Deus. Mas em Jesus Cristo, que é a nossa esperança da glória, a nossa condição é que nós somos santos, justos, mais do que vencedores, novas criaturas. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. A natureza do Adão, do velho homem, foi mortificado lá na cruz. E foi juntamente com Jesus sepultado. Quando nós levantamos na cruz, nós levantamos junto com Ele. E quando Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos junto com Ele para uma nova vida. Então nós não temos mais nada a ver com aquele lixo do passado. Mais nada a ver. Então os nossos pensamentos têm que ser mudados. Porque esse pensamento de salvação que nós temos na nossa condição em Cristo Jesus, também vai refletir no nosso corpo e na nossa saúde. E vai refletir também na nossa família, no nosso casamento, no nosso tratamento com os filhos. Vai traduzir também no nosso tratamento lá no emprego, com o patrão, se você é patrão, com os seus empregados e assim por diante. Isso vai trazer uma consequência muito grande. E as pessoas que estão à nossa volta, vai acontecer como aconteceu lá com os discípulos. Nós vamos ser abençoados e nos tornamos abençoadores. Porque eles trabalharam a noite inteira e não pegaram nada. Jesus veio e deu a palavra, lança a rede. E Pedro declarou para Jesus, Senhor, trabalhamos a noite inteira. Como quem disse para Jesus, ô Jesus, tu não percebe nada de pesca. Tu não entende nada de pesca. Mas sob a tua palavra nós vamos lançar a rede. E tanto é que quando lançaram, veio uma grande quantidade de peixes. Não veio? Veio uma grande quantidade, e eles chamaram os outros para virem ajudá-los. Então eles se tornaram abençoados e se tornaram abençoadores, porque aquele que é abençoado por Deus não é egoísta. Mudança de pensamento. Quem é abençoado por Deus não é egoísta, não guarda para si próprio. Lembra que eu falei que aquele pastor disse, eu só me preocupo com o meu rebanho, por quê? Porque é egoísta. Porque aquele que é abençoado por Deus, ele não vai só se preocupar. Lembra que você falou, eu não tive quem me abençoasse. Eu não tive quem abençoasse, mas você não ficou parado, eu vou ser abençoador, porque eu fui abençoado por Deus. Então eu vou ser abençoador. Ao você ser abençoador, o que você está fazendo? Você está semeando. Ora, se você está semeando, lá na frente você também vai ter um projeto e vai ter alguém que vai olhar o teu exemplo e dizer, peraí, esse homem não teve ninguém que o abençoasse, mas ele foi o abençoador, então agora chegou a minha vez de abençoá-lo. É um ciclo. É um ciclo. As coisas não param num canto só. Estou falando de mudança de pensamento. Arrependimento, santidade, começa com arrependimento verdadeiro e sincero. Olha onde é que isso vai levar. Esse seu comportamento vai levar você a ser santo diante de Deus. Quem quer ser santo aqui? Você ainda quer ser? Ainda não é, não? Está com o pé na cova e ainda não é santo?
Como é que faz? Eu estou com 56 e agora ainda não sou santo, como é que eu vou fazer? Estou com, sei lá quantos anos eu tenho. Meu primo, esses dias, com 52 anos, foi embora. Pastor, um homem de Deus, foi um ataque fulminante do coração. Disseram que foi Covid, vou fazer o quê? Minha esposa brigando com a médica, não foi. Mas ele foi Covid. Tá bom, então foi, pronto. Mas o homem morreu do coração. E tanto é que um mês antes, ele avisou que Deus vinha buscá-lo. Avisou para o irmão, avisou para um monte de gente, olha, Deus vem me buscar, Deus vem me buscar, Deus vem me buscar. Uma semana antes ele falou para o irmão dele, falou, olha, eu estou falando isso para você, você faz isso, porque é muito provável que a semana que vem eu não estou aqui, porque Deus vai vir me buscar. E Deus veio buscar. Foi levado para a glória. Então nós temos que ser santos hoje. Não espera essa história de temos que nos preparar para a vinda de Cristo. Meu irmão, você não é dono do amanhã. Você é somente dono do agora. Nem do hoje você é dono, você é somente dono do agora. Hoje, saia daqui com a sua mente transformada pela palavra de Deus. Mudança de sentimentos. A Bíblia fala que os nossos sentimentos são enganosos. Os nossos sentimentos são muito perigosos. Por isso que nós não andamos por aquilo que vemos ou por aquilo que sentimos. Porque aquilo que nós vemos e aquilo que nós somos, aquilo que vemos e sentimos é sujeito a se modificar. Muito cuidado com os sentimentos. Eu estou sentindo. Joga fora. Não sinta nada. Joga fora. Se você não tem certeza, é só sentimento, joga fora. Porque estar sentindo, já a mulher desconfiou de marido, o marido desconfiou de esposa e não tinha nada, era só sentimento. Eu senti. Estar sentindo, muita gente já fez negócios que já perdeu muito. Casas, carros, bens e por aí afora, porque sentiu que aquilo ia dar certo. E sentimento na área da salvação é uma coisa perigosíssima. E Satanás gosta demais de lidar com sentimentos. E os sentimentos, eles são tão enganosos, que não se esqueça que Satanás se transfigura em anjo de luz. Que é para você sentir arrepios, para você se sentir, né, que você está cheio de unção. E não tem nada, não tem unção, coisa nenhuma. Então, sentimentos é uma área muito perigosa. Então, nós temos que mudar o nosso pensamento, nós temos que mudar os nossos sentimentos e, por último, nós temos que mudar a nossa atitude. Hoje o irmão falou ali, né? Estava falando acerca de dar. E veio falar também acerca de dar o tempo. É o bem mais precioso que nós temos, é o tempo, muito mais do que dinheiro. É o bem que mais vale, porque você não pode comprar tempo. Você não compra tempo, você tem um tempo de vida determinado por Deus e você não compra 1 minuto a mais sequer. Ezequias conseguiu comprar 15 anos, mas foi Ezequias. Meu pai comprou mais 4. Meu pai comprou mais 4, e por que ele comprou mais 4? Por insistência nossa. Porque por ele já tinha ido. Mas por amor a nós pedimos a Deus e ele ficou mais 4. Mas quando venceu o prazo dele, ele virou para o Senhor e falou assim, o Senhor foi preparar a minha casa e eu quero ir para casa. E Deus levou ele para casa. Então, queridos, nós temos que entender o seguinte. 3 áreas. Pensamentos, sentimentos e atitude. Nós temos que mudar a nossa atitude em relação ao nosso tempo. Nosso tempo é preciosíssimo. Nós temos que mudar a nossa atitude em relação ao nosso próximo, ao cônjuge, aos filhos, porque esse tempo que vocês têm não volta mais. Por isso que a palavra de Deus diz, não se deixa pôr o sol sobre a vossa ira. Por quê? Porque esse tempo que você deixou o sol sobrepor a vossa ira, não vai voltar mais. E a marca fica lá guardada. Por que que nós temos muitas pessoas feridas em nome de Deus? Esse é um tema que dá muito o que falar. Por que que nós temos pessoas feridas em nome de Deus? Porque muitas deixaram o sol se pôr sobre a ira. E não abriram o coração com medo da tal autoridade. Com medo da tal autoridade. Com medo do que poderiam achar. Com medo do que poderiam pensar.
É como agora nós estamos vivendo essa época da pandemia. Você já percebeu que não é tanto a questão da doença, mas é mais medo do que o outro pode fazer? É mais medo do que o outro pode pensar? Porque você vai ao supermercado, está todo mundo apinhado um em cima do outro. Você vai no autocarro, está todo mundo um em cima do outro. Você vai no metro, está todo mundo em cima do outro. Você vai no avião, não tem por onde fugir. Está todo mundo em cima do outro. Aí quando você vê, tem que manter distanciamento. Mas distanciamento do quê? De quê? Se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Se Deus não nos guardar, essa porcaria dessa máscara vai guardar? Não. Ora, temos que cumprir? Vamos cumprir. Tem que usar máscara? Vamos usar. Agora, a nossa fé está nessa máscara? A nossa fé está nesse tal de álcool gel, que já gastamos um dinheiro, que não foi brincadeira com esse tal de álcool. Nunca tomamos tanto álcool na vida. Eu tenho um primo que é pastor, ele falou assim, rapaz, quando terminar essa pandemia, eu vou ter que levar minha mão para os alcoólicos anônimos, porque ela está tomando tanto álcool. Minha mão já anda bêbada, eu vou dirigir, minha mão anda bêbada já não sabe o que fazer. Tão bêbada que ela está. Será que isso vai fazer uma diferença para nós, queridos? Será que isso, se Deus não nos guardar? Ai, pastor, mas eu posso morrer. Oh, meu querido, e nós temos medo da morte? E morte para o cristão é morte? Muda o teu pensamento, muda o teu sentimento, muda a tua atitude. Morte para o cristão não é morte, morte para o cristão é passagem para a vida eterna. É para ir reinar com Cristo. Paulo dizia, eu estou em dúvida, se fico por vossa causa, ou se eu parto e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Que medo eu tenho. Mas querida, se Deus quiser nos levar, e se Deus quiser nos levar, horas, ai pastor, porque a pandemia, eu conheço pessoas que estão isoladas em casa até hoje, não sai de casa, não vai na igreja, os filhos não vão visitar, bota a compra lá na porta, tchau, e vai embora, e a pessoa é idosa, está em casa sozinha com as cuidadoras, porque ninguém vai lá, com medo da velha morrer. Meu Senhor, se Deus não guardar, e o amor, o carinho, o toque, o beijo, poxa vida, o que é um carinho de um filho, um beijo do filho na mãe, cura mais doença do que qualquer outra coisa. O beijo da mãe no filho, do pai, poder ter esse contato, os anos passam e daí? Quando vai retomar isso? Não vai. Não vai retomar. Aí quando morrer, oh, que saudade da minha mãe. Pois é, você perdeu 6 meses. Você perdeu 6 meses ou mais, por quê? Com medo de algo que você nem sabe se é verdadeiro. Você nem sabe se é verdadeiro. Ai, pastor, mas eu tenho. Minha irmã tem parentes que morreram. É verdade. Eu não estou dizendo que não tem. Ontem faleceu um pastor com 52 anos lá em São Paulo. De Covid. Pregador da palavra de Deus. Nós vamos fazer o quê? Partir, estar com Cristo, é incomparavelmente melhor. Então, queridos, vamos resumir rapidamente. Nós falamos acerca de arrependimento. Santidade começa com arrependimento verdadeiro e sincero. E nós vimos o que é a santidade, nós vimos o que é o pecado, o que é esse pecado, essa semente maligna faz das nossas vidas. Porque ela tem frutos, é uma árvore que dá muitos frutos. É interessante que o Espírito é o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 fala o fruto do Espírito. Amor, paz, benignidade, longanimidade, tá? O fruto. Quando fala do pecado, é os frutos do pecado. E é um mais venenoso do que o outro. Então nós temos que mudar a nossa mente, os nossos pensamentos. Nós temos que mudar os nossos sentimentos. E nós temos que mudar as nossas atitudes. Quando, pastor? Hoje, agora. Agora. É mudança imediata. Nós não vamos sair daqui sem tomar. Porque se nós não fizermos isto, esta chuva serôdia que está prometida, que será derramada nos próximos dias, essa chuva serôdia não vai acontecer. Ou, se acontecer, e vai acontecer, como Deus prometeu, ela vai acontecer. O que pode acontecer? Ela não vai acontecer na vida de vocês, mas vai acontecer na vida dos fiéis. Aí é que está. E nós vamos deixar acontecer na vida dos outros e vamos ficar de fora?
Não, é hoje. Deus está nos dando esse presente hoje. Deus está falando conosco hoje. Amém? Vamos ficar de pé?